Senhor é bom. Boa noite, irmãos. A graça e paz a todos. Amém. Pode tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. O pastor João disse até não já comigo já tem que ir direito. Quase. É uma satisfação sempre imensa poder estar aqui. É verdade que semana passada era para estar, mas não era possível, porque como sim eu já tinha um compromisso, mas me comprometi a hoje estar aqui. Eu ia viajar hoje. E eu falei, não, eu vou lá, posso viajar outro dia. O compromisso é só domingo, cara. Por que eu não posso estar aqui das feiras? Quero agradecer ao pastor João pela conversação. Fico feliz também de ver o pastor Paulo, a Fernanda, sua esposa e a sua filha Esther. Uma surpresa, uma grata surpresa. Não sabia que vocês viriam. Para mim, vocês não viriam. Minha mãe pensou em convidar, não sei, talvez ele esteja trabalhando. Mas, graças a Deus que vieram, estou muito feliz de vê-los e de ver todos os irmãos aqui também. Amém? Amém. Irmãos, o tempo é um tanto complicado porque nós gostamos de pregar a palavra de Deus e deixar todas as coisas claras, né? Como o pastor nos deu um tempo expressivo, a gente vai procurar aproveitar da melhor forma possível. E Deus já falou muito hoje aqui, né? Pelo menos eu tenho ouvido Deus falar através da leitura muito boa, aquela leitura que o pastor fez de Isaías 41, verso 10, uma palavra muito boa. E que eu tenho para a igreja hoje um textualismo que o pastor inclusive falou. Nós vamos falar hoje sobre como lidar com os projetos de Deus para nós. Como lidar com os projetos de Deus para nós. Interessante que às vezes nós não sabemos lidar nem com os nossos próprios projetos. Não é verdade? Ainda mais tratando dos projetos que Deus tem para nós. Eu convido os irmãos, então, a abrir os Salmos. Salmos de número 143. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Salmos de número 143, versos 8, 9 e 10. Eu também, aproveitando enquanto nós estamos procurando aí, pela misericórdia e graça de Deus, a gente publicou mais um livro, 26º, e os irmãos que desejarem adquirir esse livro eu fiz em conjunto com outro amigo, o pastor Flávio Nascimento, Sermões e Esboços, a credibilidade na pregação. Os irmãos que desejarem adquirir o meu livro, os irmãos me procuram no término do culto também, como o senhor, o pastor já até sabe, né? Esse aqui é de presente para o pastor, porque o pastor corrige lá, está tudo certo. Amém? Salmos de número 143. Vamos ver. Diz assim: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito no terreno plano. Amém? Os irmãos puderem trazer suas Bíblias abertas, nós não vamos apenas nos concentrar nesse texto, nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia para entender o que o Senhor tem para nos dizer. Assim de tudo, como os irmãos sabem, a nossa prioridade é o entendimento da palavra. Quando nós temos o entendimento da palavra, nós somos libertos, porque é a palavra que nos liberta. Não são manifestações espirituais,
grandes movimentos, moveres, mas simplesmente a palavra do Senhor. E quando é entendida e praticada, ela pode gerar em nós um efeito tão grande que o velho homem morre para dar espaço ao novo homem. O salmista Davi, neste salmo, ele nos ensina algumas coisas interessantes. E ele começa com a leitura que nós fizemos aqui, pedindo ao Senhor uma coisa muito simples: fazê-lo ouvir. Fazê-lo ouvir. A primeira coisa que nós já observamos aqui é que o pedido do salmista é que Deus o faça ouvir. Depois de Deus fazê-lo ouvir, o interessante é que ele estabelece um período. Não é em qualquer momento. Ele começa dizendo: fazei-me ouvir pela manhã. Ou seja, no início do dia, Senhor, faz-me ouvir. Às vezes nós acordamos durante o dia e a primeira coisa que nós fazemos é lavar o rosto, tomar um café, ir trabalhar, se esquecendo de pedir unicamente ao Senhor: Senhor, faça-me ouvir as suas palavras. E continuando, ele permanece falando com o Senhor na sua oração, que ele não quer ouvir qualquer coisa. Ele quer ouvir, logo no começo do dia, o quê? A graça de Deus. E nós muitas vezes queremos ouvir o quê? Nós queremos ouvir o que nós queremos para o momento, nos esquecendo e negligenciando que acima de todas as coisas, a graça de Deus é o que nos mantém de pé. Então, pela manhã, ele pede a Deus que fale com ele, que ele possa ouvir, mas não qualquer coisa, não aquilo que ele quer, mas ouvir a graça de Deus. E ele, continuando, pede ao Senhor que, além de falar para ele da sua graça, mostrasse para ele, apresentasse para ele o caminho que ele deveria andar. Porque, segundo o próprio salmista Davi, ele confiava no Senhor. E pulando já para o verso 10, que nós lemos, ele pede ao Senhor uma outra coisa: para ensinar, percebam, ele diz para ensinar a vontade de Deus. Ou seja, ele diga: Senhor, ensina-me a tua vontade. Aí eu te pergunto: a vontade de Deus é fácil? Se fosse fácil, não precisaríamos aprender. Percebe como a palavra, numa simples leitura, ela esclarece tantas coisas para nós? Então quer dizer que, para que a vontade de Deus possa ser entendida e aplicada na minha vida, eu preciso que o Senhor me ensine. E por que eu preciso que o Senhor me ensine a sua vontade? E aí nós vamos explicar aqui. A primeira coisa que nós precisamos aprender do Senhor, e a própria palavra de Deus nos diz, que os nossos planos, os nossos projetos, eles podem falhar. Quem aqui nunca teve um projeto, um plano que falhou? Eu tive vários. Eu acho que de 10 eu consegui acertar um. Porque a palavra de Deus nos diz que o caminho do homem parece direito. Em Provérbios 14, verso 12, nos diz que há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas o final é morte. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é que, por mais que a minha vontade, o meu desejo possa ser bom, que deve se prevalecer é o melhor. E o melhor não é o que é bom. O melhor é o que vem de Deus. E nós não temos a capacidade de receber, em muitas ocasiões, o que é melhor. Você sabia que Deus sempre tem o melhor para você?
mas você, ao se concentrar naquilo que para você é bom, negligencia tantas coisas melhores que Deus tem para você. Um dia eu falando para um amigo, e ele falou assim para mim: por que você viaja tanto, né? Ele tem muito dinheiro, né? Eu falei para ele: olha, quem viaja com dinheiro é turista. Eu viajo com propósito. E quando você tem propósito, você não precisa de dinheiro. Você precisa daquilo que Deus lhe deu. Se Deus não lhe deu nada, não é problema meu. Mas a mim, Deus deu tudo aquilo que eu preciso para fazer a sua vontade. Eu costumo dizer que quem tem dinheiro pode turistar, né? Mas quem tem inteligência pode morar. Então, quando nós olhamos para o que é melhor, que é a vontade de Deus, que é difícil para nós meros mortais, e esquecendo das coisas de momento, de prazeres de momento, abrindo os olhos para o que é melhor, ao invés de se contentar apenas com o que é bom, na zona de conforto, esse é o primeiro grande passo para que você possa aprender da vontade de Deus. Porque nós somos falhos. A palavra de Deus nos diz que a resposta da boca, aquilo que a gente dá como resposta para todas as coisas da vida, vem da nossa boca. Os planos vêm de nós. Mas a resposta mais certa, ela vem do Senhor. Segunda coisa que eu consigo aprender é que não basta apenas a gente ter os projetos de Deus como prioridade. Nós temos que pensar em coisas que são realizáveis. Você já ouviu aquele ditado, né? Assim, não dá um passo maior do que a sua perna. Você já ouviu esse ditado, né? Não coloque a mão onde a sua mão não alcança. Você já ouviu isso, não é verdade? Significa o que isso? Significa que é impossível naquele momento. Então, se naquele momento é impossível, qual o meu esforço deve ser? Aonde eu tenho que concentrar o meu esforço? Naquilo que é possível. E sabe por que às vezes você não consegue atingir as coisas que você quer? Simples. Porque você está focando tanto no impossível e se esquecendo de fazer o que é mais importante no momento, que é o possível. Será que você está entendendo isso? Será que você está fazendo o que é possível você fazer para que o impossível lá na frente se torne possível? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, preste atenção, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você está na terra. Portanto, as suas palavras sejam poucas, porque dos muitos trabalhos, quando você trabalha, vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. As pessoas pegam apenas a segunda parte do verso e diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde de cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Aí as pessoas dizem assim: olha, se você fazer um voto ao Senhor, você tem que cumprir, porque Deus pode pesar a mão, viu? Mas o importante do texto não é esse. O importante do texto é o que o Senhor está dizendo aqui: olha, você tem algo para fazer, não se faz fazendo movimentos com a língua. Você faz trabalhando. Quem fala demais, é como diz, né, aquele ditado: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Não te precipites com a tua
boca e nem o seu coração se apressa a falar as coisas. E depois ele continua, porque do muito trabalho vem os sonhos, os projetos. Como que você paga suas contas? A não ser que você seja um locutor, né? E ganha dinheiro falando. Não sei se é o caso aqui de algum irmão ou irmã. Mas se você não ganha dinheiro falando, que é o dinheiro que paga as suas contas, então você tem que ocupar o seu tempo com o quê? Para realizar os seus sonhos? Com o seu trabalho. Fale menos. Glória a Deus. Eu não acredito que isso seja maldição, e não é. Mas parece que é uma coisa, quando a gente fala, não acontece. Acontece tudo diferente. Com certeza já aconteceu com o irmão, né? Será que isso já não é um indicativo para você olhar para si, olhar para a real e entender, opa, pera lá, tem que mudar alguma coisa, eu tenho que ficar mais quietinho na minha aqui, ó, e deixar Deus fazer a parte dele, eu vou fazer o meu aqui quietinho, para que lá na frente eu possa realizar o meu sonho. Olha o que Deus está falando com você. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: somos falhos. O melhor é o de Deus. Segundo, devemos fazer projetos possíveis de se realizar. Terceiro, de boca fechada. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Continuando. Já que eu devo fazer aquilo que é possível para mim, no sentido de estar ao meu alcance, o Senhor continua falando na sua palavra o seguinte: em Eclesiastes 9:10 nos diz assim. Olha o que o Senhor fala conosco aqui, contextualizando justamente o que o nosso pastor falou. Em Eclesiastes 9:10 nos diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A palavra de Deus é simples, não tem valor nenhum, é só esclarecimento, gente. A palavra diz isso, diz: tudo quanto vier na sua mão para fazer, faz direito. É por isso que não tem essa coisa de nova revelação, irmãos. Tudo está na palavra. Voltemos à palavra, vamos entender com base na palavra. A palavra ela fala de tudo para nós. O salmista diz: Senhor, ensina a sua vontade, ensina o teu querer, ensina aquilo que é importante, aquilo que é melhor, me ensina. Aí o Senhor fala: olha, primeiro, o homem é falho, os projetos do homem são falhos, mas o melhor eu tenho. Então você já sabe que por mais que você planeje, o melhor vem de Deus. E o que mais eu posso aprender para entender a vontade de Deus? Outra coisa simples, que já foi falado. Se concentra naquilo que é alcançável, naquilo que é possível, naquilo que a sua mão alcança. Esqueça aquele financiamento de 2.000, se você só pode pagar o financiamento de 1.000. É simples. Só que o coração do homem quer o que é bom, ninguém não quer. Só que se você quer a vontade de Deus, permaneça nela, porque a vontade de Deus é o melhor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1, que a vontade de Deus, ela tem três coisas. A vontade de Deus para nós, ela tem três coisas. Romanos capítulo 12, verso 1. A vontade de Deus para nós é o que? Ela é boa, o que mais? Perfeita? Quem não quer o que é bom aqui? Quem não quer o que é perfeito? Quem não deseja o que é agradável? Logo, se você quer isso, você quer então a vontade. Perceba como a palavra dela é bem esclarecedora, por isso que ela liberta. Se não te libertou, não foi a palavra de Deus, foi outra coisa.
Porque com certeza você vai sair daqui hoje entendendo, olha, hoje eu tenho que fechar minha boca, eu tenho que falar menos, olha, hoje Deus falou lá, ó, deixa eu ficar quietinho, só falar o necessário para quem for necessário. O resto deixa com Deus. Então, quando algo vem em suas mãos, por exemplo, eu tenho editor, eu publico uma série de livros de outros autores. Vários autores a gente publica, graças a Deus. A capa mais bonita de todos os livros que já foram publicados na minha editora não é dos meus livros. Se eu fizer uma votação, qual é a capa mais bonita que nossa editora já fez? Não vai ser dos meus livros. Porque eu não faço só para mim. Eu sempre busco fazer o que é melhor com os recursos que eu tenho. Se você, irmão, começar a aplicar na sua vida cotidiana e aplicar no dia a dia o melhor em tudo aquilo que você faz, o homem pode não te recompensar, mas Deus que tudo vê, Ele te recompensará. Não negligencie nada que venha à sua mão. Pode ser a melhor coisa do mundo. Porque às vezes as pessoas querem 10, outras se contentam com 5. E às vezes, quando você só recebe um, você faz igual aquele, vai lá e esconde com ele do seu Senhor. Mas quando você tiver só uma coisinha na sua mão, sabe o que você tem que fazer? Trabalhar para esse um ser 2, ser 4, ser 8, ser 16. Daqui a pouquinho o tempo passou, mas a sua conta no banco também aumentou. O seu carro mudou. Sua casa está maior. Como tudo foi construído? Aquela viagem aconteceu. Mas, irmão Carlos, isso daí é uma teologia nova, isso para mim? As coisas da terra? Aí eu vou te perguntar, para quem quer que seja, eu sou de confissão reformada, mas quem não quer coisas boas nessa terra? Diz aí. Eu não sou hipócrita. Quem não tem desejo de coisas boas? Quem quer coisas ruins? Se o próprio Jesus disse, olha, vocês são maus, sabem dar coisas boas para o seu filho, quanto mais Deus que está no céu. Deus sempre tem o melhor para nós. Então eu já aprendi aqui, meus projetos são falhos, Deus tem o melhor. Aprendi aqui a focar naquilo que a minha mão alcança. Aprendi aqui a falar menos. Aprendi aqui também a entender que aquilo que vier na minha mão para fazer, seja o que for, eu tenho que fazer bem. Se você tem uma empresa, eu acho assim, muita empresa a gente sabe que infelizmente não é. Mas se você tem uma empresa pela loja, qual funcionário você vai subir de cargo? Aquele que foi mais competente. Não é? Pelo menos deveria ser assim. Logo, se os homens conseguem reconhecer a competência do próximo, pode ter certeza que Deus vai recompensar a sua competência. Para a gente encerrar, não vou ir muito longe, o horário já avançou. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, nos diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis o que, irmãos? A orar a mim, e eu, ouvirei. Saúl estava com um grande problema, para a gente encerrar. 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, Saúl estava com um grande problema. E ele precisava de uma resposta de Deus. E ele fazia de tudo para Deus responder a ele. E Deus não respondia a Saúl. O que Saúl fez? Ele procura o profeta Samuel. Aleluia. Ele procura o profeta Samuel.
1 Samuel 28,15, nos diz que ele procura o profeta. E ao procurar o profeta, qual a primeira coisa que Saul faz? Ele se conserta. Ele se conserta. Quando Saul se conserta, aí Deus dá a resposta. Então, baseado em tudo aquilo que nós falamos aqui, todo o script que nós falamos aqui, a base de tudo, se você quer aprender a vontade de Deus, além de tudo que já foi falado aqui, se alinha, se aproxima, ore mais, se corrija, para que Deus possa te ouvir e te responder. Você percebe como que não é difícil quando a gente aprende a lidar com os projetos que Deus tem para nós? Não é difícil quando a gente aprende. Quando você não sabe dirigir é difícil, né? Mas depois que você aprende, dirige com a mão só, sem a mão. Não é verdade? Coloca o braço para fora, abaixa o banco lá embaixo, o encosto lá atrás. Você já aprendeu, fica fácil, né? Mas quando você não aprendeu a tremedeira, né? Se for mulher, então é terrível, porque só falta abraçar, uma vez que é o esposo do volante, né? Dá um abraço com você, dirige assim, ó. Meu Deus, um acidente é rapidinho. Mas quando aprende, aí fica fácil, né? Agora, quando eu aprendo e ponho em prática, aí fica melhor ainda. Então o salmista diz: ensina-me a sua vontade. Eu não sei, porque se for pela minha mão, né? Se for pela sua mão, se for pela vontade da carne, a gente faz aquilo que o coração quer, pelo impulso, pelo momento. Mas quando a gente aprende a vontade de Deus, as coisas mudam. A gente se policia, a gente se cuida, a gente espera. Como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele realizou o desejo do meu coração. Quando você agrada o Pai, o Papai te dá bons presentes. Mas quando você não agrada o Pai, o castigo é certo. Que Deus possa ficar com os irmãos essa semana, permanecer com a igreja, permanecer com os irmãos. E lembre-se, quando nós aprendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos que o que nós queremos é bom, às vezes é bom, sim. A Bíblia diz que nós sabemos fazer coisas boas também. Mas quando eu sei que o melhor é de Deus, e Deus tem para mim o melhor, quando eu foco naquilo que é possível, quando eu foco naquilo que é alcançável, quando eu refreio a minha língua, falo menos, trabalho mais, quando eu faço o melhor, seja o que for, que venha a minha mão, e quando eu me aproximo de Deus, não tem segredo, irmãos. Deus Santo. Não tem. Aqui é uma prova de que não tem. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Absolutamente nada. Tudo que eu tenho é o Senhor. Deus abençoe a igreja, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E que nós fiquem com essa palavra. Se nós desejarem adquirir o livro, se procure. É baratinho, viu, irmãos? E com certeza Deus vai continuar falando com cada um deles. Deus abençoe.